Durante todo esse mês de dezembro, nós temos nos debruçado sobre a palavra de Deus e visto promessas de que, nos tempos de escuridão, o Senhor Deus envia a sua luz ao mundo. Cristo Jesus é a luz do mundo. E a gente tem conversado sobre isso aqui ao longo dessas semanas. Hoje é o segundo domingo, na verdade, que a gente tem conversado sobre a luz. Na semana passada, nós falamos sobre a luz lá no princípio de todas as coisas, quando havia trevas sobre a face do abismo, então, de repente, Deus traz a sua luz criadora ao mundo. E João, no capítulo 1 do seu evangelho, fala que Cristo, vindo ao mundo, é a luz que ilumina toda a terra. Deus, em Gênesis, trouxe luz para a criação do mundo, mas em João, capítulo 1, João mostra que Deus está criando novamente o mundo por meio do Cristo, que é a luz, e que vem ao mundo refazer todas as coisas que foram quebradas e destruídas pelo pecado. Hoje eu quero conversar com vocês sobre a esperança antiga que os profetas de Israel, o povo de Deus, nutriam a respeito da luz que viria ao mundo. Um povo que andava em trevas, um povo que andava marcado pela escuridão do seu próprio pecado, precisava ser liberto de uma maneira poderosa e grandiosa, por meio de uma luz que raiaria e libertaria eles da escravidão. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no livro do profeta Isaías, capítulo 9, é o texto que nós meditaremos hoje juntos. Isaías, capítulo 9, eu vou ler os 7 primeiros versículos de Isaías 9, para a nossa meditação hoje. Que o Senhor tenha misericórdia do seu servo, que as palavras que saírem dos meus lábios sejam palavras certeiras, que atinjam o seu coração, a sua mente, mudem o seu interior, no nome de Jesus. Isaías capítulo 9, versículos de 1 a 7, a palavra de Deus diz o seguinte: mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros dias, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos dias tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como nos dias dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, vamos dizer todos juntos? Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém. Nós já oramos. Irmãos, um dos poemas mais famosos e mais bonitos da história da humanidade foi escrito por um poeta inglês chamado T.S. Eliot, que depois da Primeira Guerra Mundial, ao vivenciar, ver muito de perto os horrores que a Primeira Guerra tinha causado, e lembre-se que na Primeira Guerra aviões eram usados já para destruírem lugares, bombas de grande alcance eram lançadas, e depois de ver toda a devastação que a Europa ficou após o fim da Primeira Guerra Mundial, o T.S. Eliot entrou numa crise de estresse muito grande. Ele que era da área da economia,
se retirou por alguns dias para tratar da sua saúde e escreveu o poema A Terra Desolada. E a Europa, daquela época, não sei se vai dar para você ver direito, ficou mais ou menos assim. Cidades inteiras destruídas. Você olhava para o cenário da Europa, para onde você via eram prédios muito antigos, prédios históricos, bombardeados, cheios de buracos. Se você tem acompanhado o noticiário dessa última semana, você vai se lembrar que na minha região, lá no extremo sul da Bahia, as pessoas estão vivenciando um cenário muito parecido, mas não um cenário devastado, causado pela ação humana, pelas guerras humanas. A minha terra, o extremo sul da Bahia, de praias muito bonitas, Porto Seguro, Trancoso, Arraial da Ajuda, aquelas praias que você vê na TV e fica morrendo de vontade de passar as férias. Aquelas praias, aquela região sofreu com as inundações de um ciclone tropical que destruiu cidades, destruiu pontes. Muita gente na minha cidade, Itamaraju, desabrigadas. E as cenas que se repetiram tanto nos noticiários quanto nos grupos de WhatsApp que eu participo, no meu feed de Instagram, com as pessoas que eu conheço, minha família, era um cenário de terra devastada, terra desolada. Talvez na sua vida você tenha vivenciado experiências de calamidade, talvez não experiências tão extremas como ter a sua casa derrubada pela força da correnteza de um rio ou bombardeada por bombas numa guerra mundial. Mas talvez você tenha vivido cenários calamitosos na sua vida. Isaías está escrevendo numa Jerusalém que ainda desfrutava de paz, mas que em breve, muito em breve, veria destruição. Na verdade, nessa primeira parte do livro dele, Isaías escreve para o povo de Israel. Lá em Samaria, o reino já estava dividido, e ele, que era um profeta de Judá, que ficava na casa do rei, ele escreveu para os seus irmãos samaritanos de que em breve os assírios viriam destruir e que toda aquela terra seria devastada, desolada pela guerra. Mas, quando eu olho para esse texto de Isaías, eu vejo que Deus, mesmo em meio a cenários de calamidade, mesmo em meio a cenários de destruição por conta dos nossos erros, dos nossos pecados, Deus sempre resolve enviar a sua luz para cenários de calamidade. Os 2 primeiros versículos de Isaías, capítulo 9, começam falando para a gente que a terra que estava aflita não continuará na obscuridade. Mas antes de dizer algo sobre a terra aflita, existe uma conjunção adversativa aí, que é mas. E essa palavrinha mais remete a gente para o capítulo anterior, o capítulo 8. O capítulo 8 mostra para a gente qual era o cenário do que o povo de Deus vivia. Mas esse povo que vivia em trevas, Israel, o povo de Deus, o povo da aliança, era um povo que vivia em trevas. O texto começa falando sobre esse cenário de calamidade causada pelo pecado do povo. E o cenário desolador que Israel vivia era um cenário desolador por conta do pecado deles. Eles viviam trevas morais. O povo de Israel, o povo de Deus, que tinha aliança com Deus, que era casado com Deus, eles estavam se prostituindo com outros deuses, os deuses de Canaã. Se você ler o livro do profeta Oséias, que era um profeta um pouco mais velho que Isaías, mas que escreveu no mesmo tempo que Isaías, Oséias compara Israel como a própria esposa que ele tomou para si. Oséias foi um prostíbulo, se casou com uma prostituta, e essa esposa traiu Oséias durante toda a sua vida. E Oséias acabou criando filhos que não eram dele, eram filhos da prostituição. E Deus fez com que Oséias se casasse com aquela mulher para que ele mostrasse para Israel que era da mesma forma Israel estava se comportando. Israel, que era casado com Deus, estava se prostituindo com outros deuses e dando filhos bizarros para Deus, aberrações para Deus. Ídolos se multiplicavam nas cidades. O povo vivia em trevas porque havia uma corrupção moral muito grande. Uma corrupção moral. O coração deles estava dividido, não era mais leal ao Senhor. Mas haviam também trevas espirituais. Eles viviam em trevas espirituais porque até mesmo os sacerdotes que deveriam dar o exemplo para o povo de Deus, eles deixaram de se apegar à palavra de Deus. E se você olhar
nos versículos 19 e 20 do capítulo 8, o capítulo anterior, você vai ver que o povo, ao invés de consultar os juízos e os conselhos do Senhor, estavam buscando conselhos em necromantes, consultando horóscopos da época. Havia uma forte prostituição moral, mas uma corrupção também espiritual. O povo de Deus andava em trevas também, na esfera civil. Toda a sociedade havia se corrompido no direito. Eles não sabiam mais distinguir certo de errado. Todas as relações na sociedade haviam se degenerado. Havia injustiça nas cidades. As pessoas que deveriam fazer justiça, juízes, haviam se corrompido. A Suprema Corte de Israel havia se corrompido. E todo o povo era apenas um reflexo daquilo que os líderes deles expressavam, numa lealdade dividida a Deus e aos seus próprios interesses. Mas além das trevas morais, das trevas espirituais, das trevas na sociedade, havia também trevas políticas ameaçando o povo de Deus. Aquele tempo que Isaías viveu era um tempo de convulsões políticas muito grandes. O cenário internacional estava sendo afetado pelos assírios que já estavam dominando quase toda a região do Oriente e queriam vencer e derrotar os egípcios que naquela época estavam com a dinastia enfraquecida. E para chegar até os egípcios, os assírios precisavam passar por Israel. Havia um tempo de trevas no meio do povo de Deus, porque as convulsões políticas deixavam eles com medo. E, em vez de se apegarem ao Senhor e buscarem ao Senhor, os israelitas estavam divididos. Será que a gente se alia ao poder assírio para a gente se dar bem quando eles dominarem tudo? Ou será que a gente se alia aos egípcios para tentar destruir os assírios? Eles deixaram de confiar no Senhor que havia livrado eles para confiar em poderes políticos da época. E a grande pergunta que o contexto de Isaías deixa para a gente é: será que o povo de Israel mais uma vez vai se prostituir, mais uma vez vai cair no mesmo erro de confiar em outros deuses, em outros povos e não no Senhor? Havia corrupção por todos os lados. As mesmas trevas que cobriam o abismo lá em Gênesis já estavam cobrindo a alma do povo de Israel na época de Isaías. Israel, que foi chamado por Deus para ser luz para as nações, Isaías 49:6, Deus claramente mostra que o chamado para o povo de Deus era de serem luz para as nações. Israel vivia tempos de densas trevas. Irmãos, quando a gente olha para o cenário que Israel vivia, é muito parecido com o cenário que a gente vive hoje. O livro de Isaías é um livro de profecias, de palavras do Senhor, dirigida a um povo que estava cansado de ser oprimido. E por estarem cansados, muitas vezes eles acabavam descuidando do compromisso deles para com o Senhor. E nos nossos dias a gente vive cansado. E por estarmos cansados, muitas vezes eu e você descuidamos do nosso compromisso, da nossa lealdade com o Senhor, e a gente também passa a viver trevas morais, porque nós dividimos a nossa lealdade. Nós que deveríamos ser luz para as nações, acabamos consagrando a nossa vida, o nosso tempo para outros deuses. Basta você olhar quanto tempo da sua semana você sacrifica do seu tempo com a família para satisfazer ao Deus dinheiro. Tantas vezes, irmãos, nós não nos deitamos em camas de prostituição, mas a gente se prostitui com outros bezerros de ouro que a gente faz para nós mesmos. Não existe mais lugar nos nossos templos, nos nossos cultos para Cristo, mas sim para o eu, para a minha prosperidade, para o meu bem-estar. Os templos hoje viraram templos do bem-estar. Não existe espaço para o Cristo, e a palavra Cristo significa ungido. Como Oséias, como Isaías, o Senhor olha para o povo dele, tantas vezes ele com ciúmes olha para nós, porque nós temos também dividido a nossa lealdade. Vivemos trevas morais, mas vivemos também trevas espirituais, até mesmo líderes, pastores que deveriam dar o exemplo,
fazem pouco caso da santidade que devem ao Senhor. O povo não ama mais buscar a Deus, o povo não ama mais estar nos ajuntamentos solenes, mas procuram para si gurus do marketing, gurus do bem-estar físico, do bem-estar emocional, gurus do mercado financeiro. A gente vive trevas espirituais. A nossa espiritualidade é baseada em teologia de boteco. O nosso bem-estar e a nossa fidelidade é para aquele que promete dar mais para nós. Vivemos trevas ainda hoje em dia na nossa sociedade, na esfera civil, porque a gente vê todas as relações na sociedade se degenerando. Pais não tratam mais filhos como filhos, mas alguns filhos acabam assumindo o papel de pais. Filhos que continuam sendo rebeldes aos pais. Agentes públicos que dificultam ações de socorro para cidades que passam por estado de calamidade pública. Nós vivemos trevas na sociedade como um todo ainda hoje. Meus irmãos, a gente vive também trevas na esfera política. Se você olhar para a história política do nosso país, como a nossa história é marcada por corrupção, em todas as esferas. Será que Deus deixaria o seu povo de Israel antigo e o seu povo hoje vivenciando trevas morais e espirituais na sociedade? Ainda hoje o nosso povo vive em trevas, ainda hoje o nosso povo está afastado da Shalom, porém, o Evangelho de Deus, conforme Edmar nos lembrou hoje, a frase do pastor Timothy Keller, o Evangelho não é um bom conselho para nós, o Evangelho são boas notícias. E para o povo que vivia em trevas, para o povo que hoje vive em trevas, existe a boa notícia do Evangelho, de que a luz há de resplandecer. Israel, que foi chamado para ser luz para as nações, mas falhou em seu papel. Nós, igreja, que fomos chamados para sermos luz para as nações, mas ainda hoje falhamos no nosso papel. Somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo, mas não conseguimos pelos nossos próprios méritos. Precisamos de um grande Salvador. Precisamos das boas notícias do Evangelho de Jesus para cumprirmos o nosso papel. Deus envia Cristo. Deus envia a promessa de alegria e luz para Israel, lá no Antigo Testamento. Depois que Isaías descreve esse cenário de calamidade, Isaías começa o capítulo 9 falando de um novo tempo que viria, um tempo em que as trevas finalmente teriam seu fim. O povo que havia rejeitado Deus, o povo que havia esquecido de Deus e que por consequência acabou colhendo calamidade, trevas, fome, agora não viveria mais debaixo da opressão dos inimigos que queriam acabar com eles. Isaías começa falando no capítulo 9 que existem algumas terras desoladas, como Itamaraju, como a Europa depois da Primeira Guerra, depois da Segunda Guerra Mundial. Terra de Zebulon, terra de Naftali, Galileia. Essas terras eram desprezadas por todos porque elas eram terras que ficavam no extremo norte de Israel e por estarem nas regiões fronteiriças, essas terras eram muito suscetíveis não apenas a ataques das forças externas, mas elas eram suscetíveis a acabarem absorvendo a cultura de outros povos e se tornarem povos mestiços. E os israelitas tinham um pouco de preconceito com os galileus, com o povo de Zebulon, com o povo de Naftali. Mas Isaías começa a sua profecia falando para esse povo. Isaías começa trazendo boas novas, boas notícias para um povo que vivia numa terra rejeitada, numa terra desolada, numa terra cansada, numa terra aflita. Contra um plano de fundo de desprezo que essas terras vivenciavam. Contra um passado de preconceito que aquele povo vivia. Naquele lugar de trevas muito densas, naquele lugar de exclusão social, a luz de Deus iria raiar com uma intensidade muito forte. Deus envia Cristo, luz e alegria dos homens, para aquele povo arrasado, para aquele povo devastado. Olha o que o versículo 3 diz:
tens multiplicado este povo, esse povo sofrido de Zebulon e Naftali. Alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Os dias da ceifa eram os dias da festa dos tabernáculos, quando o povo de Israel se reunia para celebrar os primeiros grãos da colheita e adorarem a Deus. Aquele povo que vivia numa terra devastada, numa terra aflita, numa terra cansada, finalmente celebraria o Deus que viria trazendo restauração e trazendo colheitas. Mas eles se alegram não apenas no dia da ceifa, se alegram também como no dia em que eles venceram a batalha e podem repartir despojos. Podem saquear os seus inimigos e vencerem os seus inimigos. Deus hoje não quer que eu e você vivamos mais como terras devastadas, mas Deus quer que a esperança do Evangelho enche o nosso coração de alegria. E alegria aqui significa luz. O povo que andava em trevas, em tristeza, viu brilhar a grande luz de alegria. Tens multiplicado a alegria do teu povo, é o que o versículo 3 diz. E o povo de Deus se alegra porque Deus traz libertação dos seus opressores. Versículo 4, existe um primeiro porquê aí. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, porque tu quebraste a vara que lhes feria os ombros, o cetro do seu opressor, como nos dias dos midianitas. O povo que andava em trevas se alegra porque Deus liberta o seu povo dos seus opressores. Talvez você olhe para o seu chefe e ache o seu chefe um tirano. Ou você olha para o seu sogro, para o seu cunhado, e acha ele um tirano. Mas olha como Israel vivia, debaixo de opressão. Porque tu quebraste o jugo. Jugo é aquela peça de madeira que 2 bois carregam nos seus lombos para poderem andarem certinho enquanto estão arando a terra. Às vezes, meus irmãos, a gente anda assim, como que carregando jugos, como bois de carga. O Senhor há de quebrar o jugo daqueles que se sentem oprimidos por cargas pesadas. Mas o Senhor quebra também a vara que oprime. Tantas vezes a gente caminha no nosso dia a dia fustigados por vara, apanhando da vida. Mas o Senhor há de quebrar a vara que fere os ombros dos seus servos, do seu povo. Mas existe uma terceira coisa que o Senhor quebra, é o cetro do opressor. O cetro é aquilo que fica na mão do rei. O rei que oprime, como o Faraó, lá no Egito, oprimia Israel. Agora, os assírios queriam oprimir os israelitas. E as cenas descritas de quando os israelitas foram levados cativos para a Síria, eles entravam nas cidades sendo zombados, muitos deles tinham seus olhos furados, e eles tinham que trabalhar em moinhos, moendo trigo, moendo várias coisas, cegos, com os olhos furados, com os olhos vazados. O Senhor há de quebrar o cetro que faz maldade com o seu povo. Às vezes você é fustigado por varas, é oprimido por jugos, existem cetros de dominadores na sua vida, lideranças espirituais, parentes, pessoas que oprimem você. Mas existe uma grande opressão que todos nós sofremos, que é a opressão do pecado, do qual eu e você ainda hoje não conseguimos nos livrar. A promessa que o Senhor traz por meio de Isaías é que o Senhor há de trazer alegria para nós, porque o Senhor há de nos libertar da vara, do cetro, do jugo que nos oprime, que causa tristeza para nós. E a sua alma ainda hoje se vê aprisionada por jugos, por varas, por cetros. As boas novas do Evangelho dizem que o Senhor trará alegria para você por meio da libertação que Ele vai trazer dos seus opressores. Satanás não tem mais poder sobre nós, a vara dele que nos fustigava já não tem mais poder sobre nós. Eu não sei se você conhece um corinho muito antigo, que o pessoal da minha igreja gostava de cantar. Vou cantar aqui. Quando eu era prego, o diabo me bateu. Vocês conhecem esse hino?
não conhecem, a gente tem que ensinar aqui. O Juninho conhece, ó. O que não presta todo mundo conhece, né? Não, mas é um hino antigo, um corinho que eu aprendi com minha avó. Quando eu era prego, o diabo me bateu. Agora eu sou o martelo, quem bate nele sou eu. Ele me bateu demais, agora eu sou o martelo, arreda Satanás. É um tipo de libertação muito mais poderosa do que ser martelo, do que ter o cetro na mão. O Senhor nos chama para olharmos para Jesus, o seu Filho que quebrou o poder de Satanás sobre nós. Existe alegria para nós, existe luz para as nossas trevas, porque o Senhor há de trazer libertação dos nossos opressores. Alisson, semana que vem a gente coloca o corinho aqui no... Cadê o Alisson? A gente coloca o corinho no repertório para o pessoal aprender. Mas o Senhor há de trazer alegria também para o seu povo, porque Deus vai acabar com a guerra e vai estabelecer a paz. Existe alegria para nós hoje, existe esperança para nós hoje, porque Deus vai acabar com a guerra e estabelecer a paz. Olha o que o versículo 5 diz: porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas e servirão de pasto ao fogo. A bota que você usa para a batalha não vai prestar para nada. A sandália que você anda para guerrear contra os seus inimigos não vai prestar mais para nada. As suas vestes revolvidas de sangue não vão prestar para mais nada. Vão servir de pasto ao fogo. É interessante, irmãos, que o versículo 4 fala para a gente sobre uma opressão que os israelitas viviam. A opressão que eles viviam nos dias dos midianitas. Se você for lá para o livro dos Juízes, no capítulo 7, você vai ver que, capítulo 6 e 7, na verdade, você vai ver que o povo de Israel, quando estava começando a se estabelecer na terra de Canaã, era oprimido por várias pessoas, por vários povos ao redor, e os midianitas eram uns deles. E os midianitas eram tão gente boa, mas tão gente boa, que por diversão, por pura diversão, entravam nos campos dos israelitas, tacavam fogo em tudo, só para deixar os israelitas sem comida. Eles matavam as ovelhas, os rebanhos dos israelitas e deixavam eles sem comida. Agora pense que os israelitas não tinham como se defender, porque eles passaram 40 anos no deserto, sem ter como forjar armas, sem ter um treinamento de exército próprio para eles. E os midianitas oprimiam o povo de Deus, a vara que fustigava eles era a vara dos midianitas. Mas agora, no versículo 5, Isaías está falando: olha, se antes vocês precisavam batalhar contra os midianitas, agora vocês não precisam mais ter batalhas. Nos dias dos midianitas, Deus suscitou uma poderosa libertação para o povo de Deus. Deus levantou um fazendeiro, Gideão. Deus fez um teste com Gideão, na verdade, Gideão fez um teste com Deus. E Deus fez com que de todos os homens de Israel, Gideão separassem apenas 300 homens. E esses 300 homens foram para a batalha com Gideão, só que eles não iriam pegar em armas, porque eles não tinham armas. As armas deles seriam algumas trombetas, alguns vasos de barro que eles quebrariam, e o grito deles de guerra. E aqueles 300 homens causam confusão no exército dos midianitas, e os midianitas que tacavam fogo nos campos, que matavam os animais, agora não eram mais uma ameaça, porque, sem pegar na espada, os midianitas acabaram se matando entre si, e os soldados de Gideão, os 300 apenas, voltaram com as cabeças dos príncipes midianitas. Irmãos, se a gente pode se alegrar, porque a vinda do Emanuel, a vinda do Messias, nos traz libertação dos nossos inimigos, a vinda do Senhor também acaba com a guerra. Nas nossas batalhas, nas nossas lutas, nas nossas guerras, não precisamos pegar em armas carnais, às vezes o que precisamos é erguer a nossa voz, pegar nas nossas trombetas e crer que a batalha é do Senhor, e o grito dos israelitas, dos 300 israelitas, era pelo Senhor e por Gideão. Nós confiamos não na força do nosso braço, não nas nossas armas de batalha, mas nós confiamos naquele que peleja por nós.
A alegria que Isaías promete para o povo de Deus é a mesma alegria que os israelitas experimentaram sem terem guerreado, sem terem pegado numa arma. Eles se alegram porque Deus acaba com a guerra, estabelecendo a paz. Irmãos, como a gente precisa de paz. Às vezes no seu trabalho você precisa pegar em algumas armas que você não gostaria de pegar, para brigar com alguém. Na sua família você vive em pé de guerra com algumas pessoas. As boas novas do Evangelho para nós é de que no meio da nossa escuridão, no meio das nossas brigas e guerras sem fim, o Senhor nos trará alegria, estabelecendo a sua paz, a sua shalom entre nós e o nosso próximo. Quando nós aprendermos a descansar a nossa vida nas mãos dEle, entregarmos as nossas guerras para Ele, Ele voltará com a cabeça do inimigo. E Jesus na cruz despojou todos os poderes e autoridades desse mundo, e todos os poderes foram esmagados por meio do sacrifício de Jesus por mim e por você. As nossas guerras já foram vencidas. As nossas batalhas, a batalha pela nossa alma já foi vencida. E você pode se alegrar porque hoje você pode desfrutar de paz. Mas nós também podemos experimentar da luz e da alegria que vem, porque Deus estabelece sobre o trono de Israel o descendente ungido de Davi. Vamos ler juntos o versículo 6? Vamos lá? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Eu poderia fazer uma pregação só desse versículo, mas fique tranquilo, eu não vou fazer isso. Aqui de maneira mais clara, Isaías se preocupa em concentrar as esperanças do povo, não na força do próprio braço, mas numa criança, num descendente ungido de Davi, esse menino que nasceria. E olha mais uma vez a palavrinha porquê aparecendo aí. Você precisa de alegria? Onde você pode basear a sua alegria? Qual é a razão da sua alegria? Porque um menino nos nasceu. É interessante que Isaías profetiza entre 400 e 600 anos antes de Cristo. E ele fala sobre esse menino que viria da descendência de Davi. O trono que estava abalado por crises políticas. O trono que parecia ser alvo de uma briga sem fim entre famílias no meio de Israel. Deus já havia determinado que um rei apenas ocuparia o trono. E esse menino, esse descendente de Davi que viria para governar o povo com justiça, com retidão, com paz. É isso que todos esses títulos, esses nomes, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz significam. Esse descendente, esse menino que nasceria, vai governar com justiça, com retidão, com paz. Ele será príncipe no meio do povo. De maneira maravilhosa, o cumprimento das profecias tão antigas do Messias acabaram encontrando seu cumprimento em Jesus. E Jesus nasceu em Belém, mas ele foi criado na região da Galileia, região de trevas. E boa parte do ministério de Jesus foi exercido na região da Galileia, Zebulon, Naftali. De maneira definitiva, Cristo, o Salvador, como príncipe ungido, descendente de Davi, veio para acabar não somente com as trevas causadas pela destruição externa, mas Jesus veio acabar de uma vez por todas com o problema do pecado que causou escuridão sobre Adão e Eva e sobre toda a humanidade. Na cruz do Calvário é interessante a gente ver que os evangelistas contam para a gente um contraste de cores. Ao meio-dia, na hora sexta, em que a claridade do sol deveria ser a mais forte de todas, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde, até a hora 9. E naquele momento, naquelas 3 horas de escuridão que a terra experimentou, a luz do mundo viu apagando de si a sua vida, para que no domingo de ressurreição a sua luz pudesse voltar a brilhar. Aquele menino que nasceu, aquele filho que foi dado, cujo governo está sobre os seus ombros, aquele menino para alguns indefeso, mas para os poderosos uma ameaça, aquele menino, na cruz do Calvário, viu a sua luz se apagar para que no domingo de ressurreição,
a alegria pudesse tomar conta daqueles que vivem em trevas, aqueles que sentem que o seu interior é uma terra devastada, uma terra desolada. A morte e a ressurreição de Jesus são a garantia de que ainda hoje Deus envia a mim e a você Cristo, para gente que foi devastada, para gente que foi arrasada. Mas você pode olhar para mim e falar: pastor, é muito fácil falar isso da posição que você está. Quem me garante que amanhã, na segunda-feira, na selva, na vida dura do meu trabalho, isso vai acontecer? Eu vou ver luz naquele lugar de trevas. Quem me garante, pastor, que esse menino que nasceu há 2000 anos atrás vai trazer luz para a minha situação, para a situação da minha família que vive em pé de guerra há tantos anos? Quem me garante? Versículo 7. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça. E por fim, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Quem me garante, pastor, que haverá luz para as minhas trevas? O zelo do Senhor dos Exércitos, que guerreia as suas batalhas. É interessante que Isaías usa Senhor dos Exércitos com muita intenção aqui. É o Deus que guerreia, zela pela palavra dele. E ele fará isso por quê? Porque ele quer ver o governo dele aumentado. Ele quer ver paz sem fim sobre o trono de Davi. Ele quer ver o seu reinado se expandindo. Ele quer estabelecer, firmar mediante juízo e justiça o reino dele. E como agentes do reino de Deus, eu e você precisamos responder positivamente ao chamado do Senhor e acreditar na promessa de que o zelo do Senhor dos Exércitos há de trazer paz por meio de um povo aflito, por meio de um povo desprezado, por meio de um povo que é alvo de chacota desse mundo, por meio de um povo que é rejeitado pelas suas convicções. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso pelo seu povo. O povo que andava em trevas verá brilhar grande luz, e aqueles que habitam na região da sombra da morte, a luz há de resplandecer, porque temos a garantia do Senhor que é zeloso pela sua palavra para cumpri-la. Deus fará isso porque Ele é zeloso consigo mesmo. Deus fará isso porque Ele é zeloso com o seu povo. Deus fará isso porque Ele é zeloso com a sua palavra. Que no nome de Jesus, você que se vê hoje como terra aflita, desolada, possa sonhar, possa orar, possa esperar pela luz do mundo, por Cristo Jesus, o ungido de Deus, o descendente de Davi, que trará alegria a todos os homens num dia em que não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais terras desoladas. Aguardamos por esse dia ansiosamente. Aguardamos um dia em que o zelo do Senhor dos Exércitos transformará a realidade de terra desolada em Nova Jerusalém. E João, no Apocalipse, ele vê não a terra desolada, ele vê uma Nova Jerusalém que desce do céu, como noiva ataviada para o seu noivo. E quando João olha, ele ouve uma voz que diz: eis o tabernáculo de Deus com os homens. E esse povo que Deus está reunindo para essa cidade que desce do céu, será chamado povo do Senhor. E o Senhor será chamado de Deus deles. É sobre isso que é o Natal. É sobre essa luz que nós pregamos, é essa luz que nós aguardamos. Que Deus te abençoe. Que você veja a luz resplandecer nas suas trevas. Amém?